Há silêncios que não vêm do lado de fora. São silêncios que crescem por dentro, que tomam o corpo como uma segunda pele. Você continua funcionando, continua sorrindo, continua tentando. Mas algo dentro de você parece sempre tropeçar na hora errada. Você se prepara, estuda, sonha, mas na hora de agir, se esconde, se dispersa, se sabota. E a dor que vem depois não é só de ter falhado. É a dor de não entender por que você faz isso consigo mesmo. Porque, mesmo sabendo o que quer, é como se algo dentro de você não deixasse, não permitisse. Talvez você tenha aprendido a chamar isso de fraqueza, de preguiça, de incapacidade. Talvez tenha se acostumado a pensar que falta em você força de vontade, disciplina, foco. Mas e se não for nada disso? E se o que você chama de sabotagem for, na verdade, um chamado mais antigo? Um tipo de fidelidade invisível a algo que você ainda não entendeu? James Hillman dizia que não somos uma folha em branco esperando ser preenchida com esforço. Somos uma imagem viva tentando se realizar. Uma semente que carrega em si o desenho de um carvalho. Mas quando a gente esquece quem é, quando tenta se moldar ao que o mundo exige e não ao que a alma deseja, algo se quebra, algo grita, e esse grito, às vezes, se manifesta como autossabotagem. Você tenta se encaixar, tenta se superar, tenta seguir os caminhos certos, e, no entanto, algo em você recua, te leva de volta ao mesmo ponto, como se obedecesse a uma lei invisível. E talvez obedeça. Carl Jung disse: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que você chama de falha pode ser o inconsciente dizendo: esse caminho não é meu. O que você chama de inércia pode ser uma dor ancestral dizendo: eu não fui escutado ainda. Você não se sabota porque quer. Você se sabota porque há algo em você que está tentando impedir que você se traia mais uma vez. Esse vídeo não é sobre te corrigir, não é sobre te ensinar a vencer a sabotagem, é sobre te mostrar por que ela existe, por que ela se repete, por que ela insiste. Hillman acreditava que toda dor tem uma imagem simbólica por trás, e que só quando escutamos essa imagem é que a alma pode, enfim, parar de gritar por meios disfuncionais. Hoje, eu quero caminhar com você por 10 leis invisíveis, 10 verdades psicológicas que, se escutadas com o coração, podem mudar a forma como você se enxerga. Não para que você melhore, mas para que você se reconheça, se acolha e pare de lutar contra o que, na verdade, está tentando te salvar. Porque sim, às vezes, o que te sabota é o que mais quer te proteger. A alma não quer melhorar, ela quer se realizar. Talvez ninguém tenha te contado, mas existe uma diferença imensa entre querer se consertar e querer se escutar. Quase todos nós fomos condicionados a acreditar que precisamos melhorar o tempo todo. Ser menos ansiosos, mais positivos, mais produtivos, mais evoluídos. O mundo nos ensinou que se algo dói em nós, é porque há algo errado em nós. Mas, e se a dor for só a alma dizendo que está sendo ignorada, que está sufocada sob camadas de esforço para ser boa o bastante, forte o bastante, espiritual o bastante? James Hillman dizia que a alma não quer ser curada, ela quer ser ouvida. Não é sobre se tornar melhor, é sobre se tornar real. E é nesse ponto que a autossabotagem nasce, porque quando você tenta se encaixar em um modelo que não respeita a sua verdade mais íntima, algo em você começa a gritar. Às vezes, esse grito vem como cansaço, como desânimo, como resistência, como um corpo que não obedece, uma mente que se dispersa, uma emoção que trava. Não é fraqueza, é coerência interna. É a alma recusando o papel que lhe foi imposto. Vivemos tempos de espiritualidade performática,
onde sorrir o tempo todo é sinal de alta vibração, onde estar em paz virou um produto, onde a dor virou um defeito que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Mas você já percebeu como isso só aumenta o abismo? Você finge que está bem e se afasta ainda mais de si. Você tenta ser luz e se esquece da sua sombra. Você tenta evoluir e perde a conexão com aquilo que ainda está ferido dentro de você. A alma não se interessa por performance. Ela se interessa por presença, por escuta, por inteireza. Quando tentamos nos corrigir ao invés de nos escutar, viramos estrangeiros dentro de nós mesmos. E aí a sabotagem surge como último recurso da alma para dizer: isso não sou eu. Você não está se sabotando porque quer. Você está obedecendo a uma verdade que ainda não teve coragem de nomear. E talvez hoje seja o começo de escutá-la. Toda autossabotagem é uma obediência a uma imagem psíquica mal interpretada. Há algo que opera dentro de você, mesmo quando você não percebe. Um movimento invisível, um padrão silencioso, uma força que te leva a fazer escolhas contrárias ao que você acredita querer. E isso não é descontrole, não é falta de juízo, é fidelidade. Fidelidade é uma imagem que vive no inconsciente, construída com pedaços da sua história, dos seus medos, das suas ausências. Você acredita que está escolhendo, mas muitas vezes está obedecendo a algo muito mais antigo do que a sua vontade atual. James Hillman falava do Daimon, esse guia invisível que carrega o desenho do nosso destino mais profundo. Não um destino predestinado, mas uma tendência arquetípica, um chamado da alma. Quando esse Daimon é ignorado, ele não desaparece. Ele cria desvios, cria ruídos, e um dos ruídos mais comuns é a sabotagem. Você tenta forçar um caminho e ele escorrega. Você insiste em um projeto e tudo trava. Não porque você é fraca ou indecisa, mas porque talvez esteja tentando viver algo que não tem nada a ver com quem você realmente é. Quantas vezes você mudou de direção sem entender por quê? Quantas vezes começou algo cheio de entusiasmo e de repente perdeu completamente o sentido? Quantas vezes sabotou o próprio progresso, mesmo sabendo o quanto aquilo era importante? Talvez a resposta não esteja em falta de foco, mas em excesso de coerência inconsciente. Você tenta seguir um caminho, mas o Daimon sabe que ali não está a sua imagem. E então, ele fecha as portas, derruba as pontes, sabota os atalhos. A sabotagem se torna a única maneira legítima que a alma encontra para interromper um movimento que está indo contra a sua verdade essencial. Por isso, antes de se culpar, antes de se forçar, antes de se condenar, talvez você possa perguntar: o que em mim está dizendo não? O que essa resistência quer me mostrar? O que eu estou tentando calar quando me obrigo a seguir por onde não desejo verdadeiramente ir? A resposta não vem da mente lógica, vem do corpo, da sensação de peso, da falta de ar, do vazio no meio do peito. E se você escutar com sinceridade, talvez descubra que não era indecisão, era apenas uma verdade sufocada, tentando encontrar passagem. Cuidado com o ideal espiritual, ele pode estar matando sua verdade mais viva. Às vezes, o que mais nos aprisiona não é a dor, é o ideal que criamos sobre quem deveríamos ser. Um ideal de serenidade constante, de sabedoria inabalável, de luz absoluta. Um personagem que carrega o peso de parecer sempre em paz, mesmo quando por dentro tudo está colapsando. Hillman chamava isso de disfarce arquetípico, quando assumimos papéis que parecem elevados, mas que, na verdade, abafam a nossa autenticidade mais crua. E sem perceber, nos identificamos com imagens que nos distanciam de nós mesmos. Você pode estar vestindo o arquétipo do curador ferido, tentando sempre salvar os outros enquanto sangra por dentro. Pode estar vivendo o papel do mártir silencioso, aceitando tudo calada, com um sorriso no rosto e um nó na garganta.
ou pode estar presa ao arquétipo do iluminado, aquele que nunca pode fraquejar, nunca pode gritar, nunca pode sentir raiva. E enquanto interpreta esse papel, a alma vai morrendo de sede, sede de verdade, sede de liberdade. Carl Jung chamava isso de identificação com a persona, quando o rosto que mostramos ao mundo engole o nosso rosto verdadeiro. E quando isso acontece, algo em nós começa a adoecer. A sabotagem não aparece do nada. Ela surge como a última tentativa da alma de romper a máscara, de destruir o papel, de lembrar que, por trás da imagem que você criou, ainda existe alguém que sente, que erra, que duvida, que chora e que precisa ser acolhido também. Talvez por fora você pareça calma, mas por dentro há uma urgência, uma inquietação, um vazio que cresce quando você se cala para manter a imagem que criaram de você. A sabotagem emocional, aquele colapso súbito, aquela fuga silenciosa, aquela explosão reprimida pode ser só a alma dizendo: não quero mais fingir. Por isso, antes de continuar tentando parecer o que não sente, talvez seja a hora de escutar o que está por trás do personagem. Porque só quando a verdade é acolhida é que a alma volta a respirar. Você não se sabota. Você obedece a leis mais antigas que sua vontade consciente. Há em você uma parte que sabe de tudo, mesmo quando sua mente não entende. Mesmo quando você se culpa, se julga, se chama de fraca, indecisa, desorganizada. Há algo mais fundo, mais silencioso, que apenas obedece. Obedece a leis que não foram escritas por você, mas que vivem em você. São marcas emocionais antigas, gravadas na infância, impressas na memória do corpo, na respiração que falha quando você tenta se impor, no estômago que fecha quando você se aproxima do que quer, no cansaço que invade quando tudo parece estar dando certo. A neurociência já mostrou que nosso sistema límbico, a parte mais antiga do cérebro, toma decisões antes mesmo que a razão perceba. Ele age por memórias emocionais, por registros que não são lógicos, mas sensoriais. E Hillman nos lembra: a alma não opera por metas, mas por imagens. Ela se move por símbolos, por sonhos, por sentimentos profundos. Ela não responde à lógica da produtividade. Ela responde à poética da presença. Quando você tenta forçar um caminho com base apenas na razão, sem escutar o que a imagem da sua alma deseja, o corpo entra em colapso. A mente dispersa. A vida perde o sabor. É como se você estivesse tentando subir uma escada que não leva ao seu lar. E cada degrau exige um esforço brutal, não porque você não é capaz, mas porque aquilo não ressoa com o que é verdadeiro em você. A sabotagem, nesse contexto, não é um erro. É uma coerência interna tentando se manter viva. E por isso, ela se repete. Porque você insiste em esquecer que há dentro de você uma imagem que quer se realizar. E não apenas ser eficiente, aplaudida ou bem-sucedida. Hillman propõe uma prática silenciosa: escutar a imagem simbólica por trás da sabotagem. Perguntar-se com sinceridade: o que essa resistência quer me mostrar? O que estou fazendo que talvez não me represente mais? Quando você procrastina, talvez a alma esteja dizendo: esse projeto não tem a minha voz. Quando você se distrai, talvez esteja fugindo de algo que te rouba a verdade. A sabotagem é um gesto de sobrevivência simbólica, uma tentativa de manter a alma viva, mesmo que isso custe o sucesso aparente, porque no fim não é sobre vencer, é sobre permanecer inteira. E isso talvez seja o que você sempre tentou, sem saber. A imagem que você evita pode ser a chave para a sua liberdade. Você já percebeu como, às vezes, aquilo que mais tememos em nós é o que mais nos pertence? Como evitamos certas partes da nossa história, da nossa personalidade, dos nossos desejos, como se fossem erros, defeitos, fraquezas, quando, na verdade, são só pedaços da nossa verdade que ainda não foram acolhidos. A sombra, segundo Carl Jung,
não é o que há de errado em nós. É o que foi banido por não caber nas expectativas. É tudo o que reprimimos para sermos aceitos. E com o tempo, esquecemos que aquilo também era nosso. James Hillman falava do resgate simbólico. A ideia de que, muitas vezes, a cura está justamente em resgatar aquilo que rejeitamos com mais força. A imagem do fracassado, do inútil, da que não deu certo. A imagem da que falha, da que erra, da que não sabe como seguir. E é irônico porque gastamos tanto esforço tentando fugir dessas imagens, mas elas continuam nos seguindo. Continuam se manifestando nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. A autossabotagem, muitas vezes, é só a sombra querendo ser vista. Você evita a imagem da mulher que não é suficiente. Então vive tentando provar valor e se esgota. Você evita a imagem da que sente demais, então se fecha, se endurece e se perde de si. Você evita a imagem da que precisa de colo, então finge independência e se afunda em solidão. Mas, e se fosse possível olhar para essa parte com amor? E se, por um instante, você escrevesse uma carta para aquilo que mais teme em si mesma? Uma carta sem julgamento, apenas escuta, apenas presença. Não é fácil, mas é libertador, porque a sombra não some quando é ignorada, ela se transforma quando é acolhida, e muitas vezes o que você mais evita é justamente o que vai te devolver a inteireza. A imagem rejeitada pode ser o início da sua liberdade, a chave do seu reencontro, o primeiro passo para deixar de se sabotar e começar a se abraçar inteira, com suas falhas, com seus medos, com suas verdades que ainda doem, mas que também te tornam real e profundamente humana. Ao longo desse caminho silencioso que percorremos juntos, talvez você tenha percebido algo essencial. A autossabotagem não é um inimigo a ser vencido. Ela é um idioma da alma, um código poético que só pode ser decifrado com escuta, com tempo, com coragem sensível. Não se trata de eliminar o comportamento, mas de compreender o que ele está tentando proteger, revelar ou preservar em você. James Hillman nunca falou em cura como um fim. Ele falava de revelação, de alma como uma imagem que quer se expressar. E quando essa imagem é ignorada, ela encontra caminhos tortos, mas sinceros, para chamar sua atenção. As 10 leis que percorremos não são mandamentos, são espelhos. Elas não exigem de você um novo esforço, elas oferecem uma nova escuta, uma escuta que vai além do intelecto, que toca o corpo, a emoção, a memória esquecida. Cada sabotagem carrega uma origem emocional que não foi ouvida. Cada padrão repetido guarda um desejo de sentido. E toda resistência que te impede de avançar talvez esteja dizendo: há algo mais verdadeiro em mim que ainda não foi acolhido. Freud dizia que o sintoma é o retorno do reprimido. Hillman foi além. Para ele, o sintoma é uma linguagem simbólica da alma, uma tentativa de reconexão com o que foi perdido, com o que foi silenciado, com o que ainda pulsa, mesmo em meio ao cansaço. Por isso, quando você sente que está se atrapalhando de novo, que está caindo no mesmo buraco, que está repetindo o mesmo ciclo, talvez o que esteja acontecendo não seja uma falha, mas um ritual, um chamado, um pedido silencioso da sua alma para que você pare e escute. E se, ao invés de se forçar a vencer a sabotagem, você apenas a reconhecesse, e se por um momento deixasse de lutar contra si mesma e permitisse que esse gesto disfuncional se tornasse um símbolo a ser compreendido? A sabotagem não precisa ser vencida, ela precisa ser traduzida, e essa tradução começa com uma decisão: parar de se trair. Parar de querer agradar expectativas externas. Parar de viver como se você fosse um projeto a ser corrigido. A imagem da sua alma não quer perfeição. Ela quer verdade, ela quer liberdade, ela quer presença. E talvez,
por mais paradoxal que pareça, a sabotagem tenha sido o único caminho possível para manter essa imagem viva. Quando tudo parecia perdido, ela apareceu para te lembrar que existe algo em você que ainda precisa nascer. Hillman dizia: o caminho não é para cima, mas para dentro. E Marie-Louise von Franz completava: o sofrimento é a alma tentando nascer. Talvez você não esteja fracassando. Talvez esteja apenas gestando uma nova forma de existir. Uma existência que não exige máscaras, nem metas, apenas inteireza. Então, respire, feche os olhos e pergunte a si mesma, com suavidade e verdade: o que minha sabotagem está tentando me contar? E talvez nesse silêncio, você escute a alma finalmente dizer: agora sim você está me ouvindo. E isso já é o começo da libertação,